Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem. Para você que é amante da enfermagem, para você que faz parte dessa classe que é altamente linda de exercer. E eu estou aqui hoje com duas convidadas altamente especiais, né, que eu vou pedir para elas falar com vocês um pouquinho, para saber quem é elas, o que elas fazem, quem elas são, o que é que estão fazendo aqui, tá bom? Então, estou aqui com a professora Deice e a professora Amanda, né? Deice como enfermeira e Amanda como psicóloga. Então, sejam bem-vindas, meninas, aqui no podcast para a gente conversar um pouquinho sobre Janeiro Branco, né? Um mês aí de alusão à saúde mental, certo? Obrigada. É um prazer te conhecer. Oi, Deise, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite a todos, né, do Papo Enfermagem. Eu sou a Amanda, sou psi, né, como fui apresentada. Achei muito interessante o convite, porque eu já fui professora realmente, de fato, de turmas de técnico de enfermagem e muitas das nossas discussões eram a respeito da política, né, da enfermagem, sobre o que estava rolando no sentido da produção da saúde mental desses profissionais, né? E aí eu acho muito pertinente esse papo hoje. Muito obrigada pelo convite. Falar de enfermagem é sempre muito apaixonante. É um prazer conhecer. O psi é sempre necessário, é aquela coisa. Já bebeu seu copo hoje? Já fez sua terapia? Né? Fiz terapia desse jeito. E é um prazer estar com você, meu lindo. Assim, falar sobre saúde mental é sempre necessário. Eu vejo saúde mental como alicerce para todas as ditas outras saúdes. Sem saúde mental é impossível você ter qualquer outro tipo de saúde. A própria Organização Mundial da Saúde, ela afirma isso com muita veemência. E quando a gente fala para esses estudantes, para essas pessoas que são apaixonadas pela saúde, que buscam o seu bem-estar, eu acredito que o Papo Enfermagem não é só para alunos, professores, cientistas. Eu acho que é para a sociedade como um todo. Nós estamos realmente num momento assim, de muita instabilidade emocional e dentre outras instabilidades. Puxando um pouco sobre esse assunto, né, da saúde mental, a gente vai falar um pouco da história aqui. Desses últimos 2 anos, né, a gente viu que o Brasil em si, o mundo também vivenciou uma pandemia, uma condição que deixou todos assim mais reclusos nas suas casas, deixou todos assim sem convívio social, né, e principalmente para os profissionais de saúde, né, de enfermagem em si, os enfermeiros, técnicos, enfim, que trabalharam na pandemia, né, assim, teve uma carga de trabalho muito grande, sem descanso, né, sem ir para suas casas, sem ver suas famílias. Aí eu gostaria de uma pergunta voltada assim diretamente para a enfermagem, o que é que a gente poderia pensar, o que é que esses enfermeiros passaram, o que é que podia ter feito para ajudar esses enfermeiros, ou então o que é que pode ser feito para ajudar esses enfermeiros pós-pandemia, né, depois desse contato com mortes, depois desse contato com todos esse cenário caótico que o enfermeiro em si vivenciou. É interessante, porque você está falando de uma pessoa que é de uma geração onde que estava no processo de transição. Que antes da minha geração, as outras gerações diziam assim, não chora, não transmite emoção, nós não temos emoção. E isso é muito difícil, porque Daniel Goleman, ele fala na sua primeira produção, em 1995, que ele traz um livro belíssimo, Inteligência Emocional. Ele diz que não tem humano sem sentimentos e sem emoção. E quando eu que sou dessa transição, na minha época, as professoras diziam, você pode chorar sim, mas você se contenha para não desestabilizar mais ainda aqueles familiares. Né? Então, a gente já vem de uma geração que transmite emoção. A questão da pandemia, ela, de certa forma, os profissionais de enfermagem, eles buscaram o nosso passado. Uma forma de engessar suas emoções para poder conseguir enfrentar. E isso hoje repercute, né, em uma instabilidade emocional e muitos dos nossos colegas desenvolveram, sim,
sofrimento psíquico, transtornos mentais importantes, como transtorno de ansiedade, depressão, dentre outros. E cada vez mais o pensamento, né, suicida, a ideação suicida presente. Se você fizer uma busca, você vai ver que os índices aumentaram e muito entre profissionais de saúde, não só enfermeiros, certo? Mesmo porque nós tivemos uma grande perda durante a pandemia de colegas em exercício. Então, isso causou um impacto muito, muito, muito grande, emocional como um todo. A gente acompanhou os dados, né? Assim, eu também sou enfermeiro e trabalhei na pandemia e vi muitos profissionais, muitos colegas de profissão morrerem mesmo no exercício da profissão. Né? E isso marca muito, porque até hoje eu lembro dessas cenas e fico assim me perguntando, meu Deus, como a gente sobreviveu a isso? Né? Com qual inteligência emocional sobrevivemos a esse cenário caótico? Né? Porque eu tinha colegas que surtavam nos plantões, porque recebia o plantão com 20 pacientes e passava com 10, porque em 12 horas morriam 10 pessoas. Então, assim, a convivência com a morte passou a ser um cotidiano diário na vida desses profissionais. E realmente os dados de percas de profissionais de enfermagem foram muito grandes. E hoje, assim, eu percebo que pós-pandemia o cenário também aumentou desses pacientes, desses profissionais, né? Tanto profissionais com ansiedade, profissionais com depressão, profissionais com síndrome de burnout, né? Assim, eu estava estudando esses dias sobre síndrome de burnout e eu digo, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ouvir tanto falar de burnout como eu estou ouvindo falar agora pós-pandemia, né? E aí eu vou direcionar minha pergunta agora para Amanda, né, que é do mundo da psicologia. Inclusive, Amanda, eu faço terapia, tá bom? Pós-pandemia eu faço terapia, né? Aconselho você também aí de casa a fazer terapia, que é muito bom, tá? E a Amanda vai falar aqui um pouquinho pra gente sobre isso. E aí, Amanda, eu queria perguntar sobre esse cenário pandêmico, né? Assim, a psicologia, o que a psicologia tem a nos dizer sobre essas condições desses profissionais, desses familiares que passaram esse tempo sem contatos sociais, sem contatos físicos, né? Que a gente sabe que hoje o ser humano ele precisa de convivência social, né? Que ninguém vive só, né? Então, na visão da psicologia, conte aí pra gente o que a psicologia tem a nos dizer sobre esse cenário. Enquanto vocês estavam falando, eu realmente me emocionei porque é muito difícil ainda, mesmo depois desse tempo cronológico, né, que a gente viveu pós o surto pandêmico, é muito difícil lidar e processar esse tipo de luto, né? A gente não só perdeu amigos e colegas, a gente perdeu vários brasileiros, né? E essa perda foi um luto coletivo que a gente ainda não vivenciou, né? Que a gente está vivenciando ainda. E eu acredito que a gente está, na verdade, descobrindo como vivenciar essa pandemia, sabe? Porque ao mesmo tempo em que tinham profissionais na linha de frente que estavam sobrecarregados, né? Estavam com... saía de um plantão, entrava em outro, né? Estavam sobrecarregados tanto de trabalho, se sentiam hiperresponsáveis por aquelas pessoas que estavam adoecidas, era uma doença que ninguém conhecia. Na mídia, né, existiam notícias de que não havia sinais de vacina, então não havia promessas de uma cura ainda, pelo menos por aqui, né? E as promessas de que essa doença viria a segunda onda e a terceira onda acabavam por trazer uma sensação de pânico. Então, era 24 horas, 7 dias por semana com essa sensação de pânico, com essa sensação de que não vai ter fim. E isso, de certa forma, tanto para os profissionais que estavam na linha de frente, direcionando o seu cuidado, e não só apenas o seu cuidado, mas o seu esforço, sua capacidade intelectual, todo o seu afeto, todo o si, né? A si mesmo, porque ele não estava direcionando só o seu trabalho, né? Quando a gente está trabalhando, a gente não está direcionando só a nossa força de trabalho, a gente está direcionando a nós mesmos. Então, por isso que hoje a gente fala sobre, na verdade, a gente está tendo mais visibilidade sobre como a sobrecarga afeta o nosso corpo, sobre como os afetos, a forma como a gente se relaciona com o trabalho, com os trabalhos principalmente de cuidado, como enfermagem, como medicina, psicologia,
profissões de cuidar do outro, né, são profissões que, de fato, em grande maioria, há estudos em que existe uma probabilidade maior de acometer-se por doenças psicossomáticas, né, doenças de estresse transtorno do estresse pós-traumático, entre outras coisas. É claro que a gente pode falar de fatores genéticos, né, que acometem. Então, a gente tem um fator genético, mas a gente também tem um fator ambiental muito forte influenciando essas questões. A gente não pode dizer que ignorar que uma pandemia não influenciou a forma como o nosso cérebro responde, ou a nossa capacidade de processar informações, ou a nossa capacidade de lidar com o luto, sabe? A gente não pode ignorar isso. E aí, enquanto profissionais, né, respondendo a tua pergunta, eu imagino assim que ainda há muitos profissionais que imagino, na verdade, que ainda há muitos profissionais que escolheram não lidar, né? E é uma forma de lidar com esse luto, de não olhar para tudo que passou, para tudo que viveu, e até mesmo essa desesperança com relação ao cuidado, né? O afeto, essa perda de sentido profissional. Eu acredito que seja algo que as pessoas possam estar experienciando, né? Não no sentido de tipo, poxa, Amanda veio aqui para falar sobre as feridas que acometem os profissionais, mas a gente tem que ser claro, a gente tem que falar sobre, a gente não pode ignorar que isso pode estar acontecendo. E inclusive para quem está ouvindo a gente, né, seja profissional, seja estudante, que se estiver se identificando com o que a gente está falando, já que a gente está falando de uma fala de cuidado, tanto da enfermagem quanto da área da saúde mental, que a gente olhe para como a gente está se sentindo, né? E aí, isso que tu falou, Deise, sobre essa geração de não poder demonstrar, não poder chorar na frente do paciente, é uma coisa muito difícil, né? E como é que a gente vai falar de cuidado sendo que eu não estou ali cuidando, de fato? Eu estou ali só operacionalizando um procedimento. Eu lembro que na faculdade diziam muito assim, você não pode se envolver com o paciente. E eu dizia, meu Deus, como é que eu não vou me envolver com o paciente? Eu que sou emotivo. Como é que eu não vou me envolver com a família de um paciente? Como é que eu não vou me envolver com o paciente diretamente? Eu lembro que sempre ressoava isso na graduação, falando direto. Você não pode se envolver porque pode atrapalhar o cuidado, mas eu ficava... Então, como é que eu vou prestar um cuidado sem me envolver, né? Porque eu acho que é difícil a gente não se envolver e não se comover com a situação do outro, né? Inclusive, isso faz parte da nossa humanidade, né? Isso é um traço muito característico nosso. A gente se move pela situação do outro, né? O outro... A forma como o outro vive também move a gente, e isso se chama sociedade, senão a gente ainda estaria na era dos primatas. E outra coisa, quem não se comove com o que a outra pessoa está passando, infelizmente talvez tenha algum traço de sociopatia. Né? Não estou aqui autodiagnosticando ninguém, não estou aqui colocando ninguém, mas assim, é muito difícil ocupar um lugar que a gente está falando de humanização, de trabalho, sendo que você tem que não existir ali, sabe? Então, não tem como você exercer uma profissão sem afeto, não tem como exercer uma profissão sem que você esteja ali, apenas operacionalizando. E ainda que a gente esteja realizando um trabalho apenas manual, ainda assim a gente está colocando um pouco da gente, do nosso tempo, do nosso raciocínio, né? Então, o trabalho permeia, traz sentido à nossa subjetividade também. Né? E aí é por isso que muitas vezes, quando isso ultrapassa os limites da nossa forma saudável de relação com o trabalho, a gente acaba adoecendo. E Deise falou muito bem sobre a Organização Mundial de Saúde, definindo saúde, e eu lembro que quando a gente estudava SUS também, a gente via a definição de SUS, a definição de saúde pela Constituição, né? Que é aquele bem-estar físico, psíquico, emocional, social. Então, tipo, se o paciente não está bem socialmente, ele está doente. Se o paciente não está bem mentalmente, ele está doente. Então, a gente vê que até o conceito de saúde mudou com o passar do tempo. Né? A gente vê que a saúde antes era contida só questão física, mas hoje já tem
espectros muito mais avassaladores, né? E aí, uma pergunta para as duas, né? Quem quiser responder também. A gente vê muitos falando todos os anos, né, sobre o Janeiro Branco, né? Aí a gente queria que vocês falassem um pouco sobre essa campanha do Janeiro Branco, né? Porque a gente viu que é muito pouco falado sobre o Janeiro Branco, né? Essa alusão à saúde mental. Então a gente queria ouvir de vocês o que é o Janeiro Branco, para que o Janeiro Branco serve. Então, para que o Janeiro Branco está existindo, está aí batendo na porta das mídias sociais, batendo na porta das instituições. Então, o que é esse Janeiro Branco? Olha, eu costumo dizer que o janeiro, ele é branco, ele é todos os meses. A gente remete o branco à paz. Se você está com saúde mental, você está em paz. Da mesma forma que o Setembro Amarelo são todos os meses. Tá? E assim, o janeiro, ele busca chamar a atenção de tudo. Da sociedade, da mídia, das casas formadoras. Porque uma das coisas que eu percebo, minha formação foi toda na pública. Toda pública, certo? Então, a gente via muito, a gente aprender a promover saúde, mas a gente não tinha. Porque você não vai dizer que uma pessoa que entra às 7 da manhã na universidade e sai às 7 da noite e janta uma Coca-Cola com uma coxinha e vai para um plantão concursado, né, o estágio concursado, você vai dizer que essa pessoa tem saúde. Ela não tem saúde, né? Então, quando a gente diz que o janeiro ele é todo dia e todo dia é branco, é porque a saúde mental ela é o alicerce. Ela é um dos pilares mais importantes. Você sem saúde mental, você tem 3 vezes mais chance de desenvolver comorbidades. Cardiopatia, hipertensão, câncer. Então, assim, as doenças psicossomáticas, que são justamente esse eixo, elas vão atrás do que você tem de frágil. Se sua saúde mental ela se encontra fragilizada, como é que suas outras saúdes vão responder? Não tem como, certo? Uma das coisas que a gente percebe, né, que deveria existir uma reformulação nas disciplinas de saúde mental, nas universidades, porque elas não dão sequer uma noção de saúde mental, porque elas não conseguem sensibilizar, e quando elas conseguem, elas tiram isso em outras. Então, aquele professor que chega, que é próximo, é afetuoso, que ele senta, conversa, né, traz vivências, às vezes ele não é tão bem visto. É verdade. Não é? Sim. Ele é carinhoso, ele não é tão bem visto. Eu lembro que quando eu saí da universidade, eu disse, pronto, eu posso ser assistencial, pesquisadora e professora. 3 áreas que eu tenho verdadeira alucinação. Tanto é que eu faço 2 pós-doutorado, né, simultâneos. E quando eu cheguei na docência, eu disse, eu vou ser a docente que eu não tive. Porque o ser humano, ele pode aprender 2 formas, ou no amor ou na dor. Naso já coloca isso pra gente. Então, por que não aprender no amor? Por que ter que aprender na dor? Por que essa obrigatoriedade do professor carrasco, o professor desumano, o professor que não tem empatia pelo outro, né? Como uma certa vez eu cheguei, eu tinha acabado de perder meu avô, e teve um momento na faculdade eu comecei a chorar. Aí a criatura que era minha professora, por questões éticas não vou citar nome, ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, eu perdi meu avô. Ela olhou assim e disse, e? Queria chorar, ficasse em casa. Quer dizer, é esse tipo de formação que a gente quer. Quando a gente diz que está gerando humanos frágeis, é porque a gente não está olhando para esse humano. Você tem um filho, você não educa. Você não tem um tempo positivo com ele. Não é ter muito tempo,
É um tempo produtivo e positivo com ele. É um tempo de qualidade. De qualidade, de se olhar, né? Tem mulheres que eu fico doente, eu passo, aí tá amamentando, ela não está amamentando o filho. Ela dispensou o peito e está no WhatsApp. Quando aquele momento, a ciência diz que é conexão. Como é que você vai estar liberando o hormônio do amor, que é a ocitocina, e atingindo a produção ideal de leite, se você não olha para o seu filho? Se você não cria um vínculo de afetividade, de amor. Então, quando você vê uma criança dessa, a probabilidade dela ser um adulto com transtornos é muito maior do que uma criança que a mãe tem um contato visual desde sempre, que durante a gestação eles conversam, eles escutam música junto, que eles se acariciam. Por que não? Né? Então, a gente precisa olhar esse humano em sua humanidade. Eu lembro que na minha época veio a Política Nacional do HumanaSUS. Eu fiquei indignada. Eu disse, como é? Eu vou humanizar o humano? Eu vou obrigar ele a ser humano? Como? Como vai fazer isso? Como? Eu nunca consegui ser esse professor que não vê, que não olha, entendeu? Que não sente. Eu não consigo ser esse humano, eu não consigo ser essa enfermeira que o que está te doendo não me dói, que não me incomoda, que não me inquieta. Eu não consegui deixar minha humanidade em casa e ir para o plantão. Eu não consegui deixar minha humanidade em casa e dar a minha aula. Até porque quando você volta, né, ela está lá. Né? E assim, não tem... É uma alusão assim, que a gente não tem uma maleta de problemas que a gente deixa no lugar que a gente quer e depois a gente vai lá olhar. Não. Não é tipo o quarto da bagunça da Mônica, entendeu? É. E Não o tem janeiro, isso. ele tem que ser um grito alto, né? Porque nós tivemos um desmantelamento da saúde mental gravíssimo nesses últimos 4 anos. Pior E que nós sim. precisamos reiniciar, resetar tudo, começar do zero, né? Quando a gente fala em reforma psiquiátrica, gente, você reforma a sua casa, mas é uma reforma que não tem fim. Você pintou toda a sua casa, você emassou. Ai, mas eu queria uma parede ali. Aí você vai de novo. Ah, mas eu queria melhorar mais esse ambiente. Você vai de novo. Dessa mesma forma é a reforma psiquiátrica. Porque esse humano, ele é dinâmico. Ele muda todo dia e a cada momento. Então, o janeiro, ele grita isso. Não só para a sociedade, principalmente para os profissionais da saúde, para os gestores, para as famílias, que muitas vezes, eu não aguento mais, ele quebrou tudo. Me dá uma vaga, doutora, no Hospital de Messejana para eu jogar lá. E o tema é esse, jogar lá. Certo? Se livrar, né, Se dessa livrar. responsabilidade. Mas por quê? Porque passaram 4 anos defendendo o manicômio. A volta do manicômio. E quando você falou sobre a questão das aulas de saúde mental em si das universidades, né, eu lembro que a gente estuda na graduação muito sobre o histórico da saúde mental no Brasil, né, desde a reforma psiquiátrica, a história dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, dos tratamentos que faziam com esses pacientes, né, e a gente vê o quão a gente avançou daquele período para cá. Né? E a gente vê que nesses últimos anos, a gente vê realmente esse desmonte, né? De tratar esse paciente que é mental como qualquer coisa. Então, eu peguei e vou jogar ali, vou me livrar dessa responsabilidade. Ele vai melhorar, joga ele em tal canto, joga ele no quarto, deixa ele trancado lá que resolve. Né? A gente viu muito isso, viu muito esses comentários durante esses últimos anos. Nós temos aí aproximadamente de 6 a 7 anos sem nenhuma... habilitação real de programas extremamente importantes, como o Hospital Dia, por exemplo. Uhum. Que uma das questões da proposta do Hospital Dia, e isso é bom ser falado no Janeiro Branco, para que a população conheça, que os estudantes conheçam e voltem a reivindicar a habilitação para o Hospital Dia, porque o Hospital Dia ele trabalha não só a pessoa que vive em sofrimento psíquico, ele trabalha também a família que convive. Então, você mantém ou tenta restabelecer esses laços, né? Esses laços de família. Então, é extremamente, das minhas memórias
de estudante da disciplina de saúde mental, a mais linda que eu tenho é a do Hospital Dia. Certo? É a mais linda que eu tenho. Porque você olhava aquele complexo Messejana com o manicômio judiciário que assustava a gente, né? Assustava, aterrorizava a gente, porque a gente entrava e contava dias e horas para sair. Eu acho que ainda hoje a ideia de manicômio assusta muita gente, Assusta, né? assusta. Aí você ia conhecer os leitos clínicos, more or less, né? Mas quando quando você saía e ia para o CAPS, aí você já tinha uma esperança maior, né? Que a saúde mental um dia ia chegar a ser feita o mais próximo. Parênteses, né? CAPS, ponto de interrogação, né? Porque os últimos 4 anos... Não teve habilitação, né? Sim, e os desmontes dos CAPS, assim, foi, pelo menos para E o recurso região... de repasse desastroso, né? Não teve atualização e os municípios que estão conseguindo prestar um cuidado relativamente bom, entre muitas aspas, estão colocando recurso próprio, né? Pro NAS, né? Pelo NAS, não. Não. Eu estava em outro lugar. Foi mal. E aí, quando a gente saía, via uma portinha. Ainda é assim. É tanto que a gente chamava de jardim secreto. Porque você tem um muro enorme e uma portinha. Quando você entra, é um outro mundo. Um mundo de possibilidades, onde você é você, onde você tem o direito de se perceber com suas fragilidades e suas fortalezas, certo? A família está distante, busca essa família, vamos conversar. Ele passa o dia que ele faz atividade, ele faz terapia, ele tem as suas medicações na hora. Eu consigo reduzir essa medicalização, que é uma das propostas da reforma, né? Reduzir essa medicalização, então você traz um universo totalmente diferenciado, que você tem a possibilidade de reaver a qualidade de vida, trazendo saúde mental para dentro dos lares. Inclusive, eu ia perguntar até para vocês, para falar um pouco sobre os serviços de atenção à saúde mental que a gente tem hoje, né, no SUS, que nós temos hoje disponível para a população. Porque muitas vezes tem pacientes ou familiares que não sabem o serviço que procura quando tem alguém com algum transtorno psiquiátrico, alguém com alguma fragilidade psiquiátrica, né? Às vezes acha que ela é para o hospital, às vezes acha que ela é para uma UPA, né, para uma atenção primária, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses serviços que são disponibilizados pelo SUS hoje, né, que atendem essa demanda de saúde mental. Pronto, só antes da gente falar sobre isso, eu acho importante a gente citar, sabe, Deise, a questão das comunidades terapêuticas que foram promovidas em grande escala nos últimos anos, né, como substitutos dessa política, né, de atenção à saúde mental, que na verdade era o total oposto, né, que era uma forma de encarcerar, entre aspas, mas nem tanto, encarcerar essas pessoas adoecidas mentalmente e fazê-las trabalhar de forma funcional e que, assim, talvez essas pessoas não tivessem contato com a família e etc. E esse foi um discurso promovido por mídias sociais, em TV aberta, sabe? E o quanto esse tipo de discurso é cruel quando a gente fala de saúde mental. Sabe, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de direitos em saúde, quando a gente fala de direitos humanos, alguém está encarcerado, alguém está privado da sua liberdade, ou privado de sair de algum lugar, não bate a conta, sabe? Não fecha, não pode estar na mesma fala, não pode estar na mesma frase. É verdade. E assim, tem um projeto do governo estadual que foi iniciado o ano passado junto com o Ministério Público, que eu achei assim, muito interessante, que era uma busca mesmo dessas unidades terapêuticas, clínicas terapêuticas, residências terapêuticas, eles não... que muitas vezes de terapêutica não tem nada, né? E a gente montou,
Sim, gente, detalhe. Eu sou diretora da saúde mental do município de Juazeiro do Norte. Eu estou. Ou seja, estamos com uma pessoa muito importante. Eu Ou estou. seja, a pergunta vai ficar para ela responder e é sobre isso. E é sobre isso. Estamos falando realmente com a pessoa certa. Ela vai hablar. E está em stand-by, né? Porque teve esse processo de transição, Sim. né? E está em stand-by. A gente tinha montado equipes justamente para fazer esse processo de fiscalização dessas residências, certo? Nós temos pouquíssimas residências reconhecidas. A grande maioria trabalha na clandestinidade, entendeu? Então, isso que é preocupante, tá? Isso é muito preocupante, porque nós precisamos fortalecer a rede SUS para que o Estado, o Estado, quando eu coloco Estado, município, Estado, União, ele possa ter o controle disso. Porque a gente sabe que tem algumas que vão para a Praça do Socorro e para o Ancombe. E coloca o povo dentro e leva. Quando menos espera, esse povo conseguiu o benefício, porque eles têm uma unidade jurídica dentro, um profissional, tudo. As famílias estão procurando, porque não sabem onde está. Estava em situação de rua, por causa de transtorno de álcool e outras drogas. Então, assim, é muito preocupante. Misturam homens, mulheres, crianças, adolescentes. Então, isso precisa, sim, ser fiscalizado e fazer um trabalho mais acurado com relação a isso. Os serviços que o Sistema Único de Saúde ele tem e precisa ampliar são os centros de atenção psicossocial, que nós temos várias categorias, né, desde atendendo a quantidade de populacional a ser assistida. Juazeiro do Norte, por exemplo, reabriu agora uma nova instalação do CAPS AD3, a partir de fevereiro funcionando 24 horas, equipe ampliada e completa, totalmente completa, né, com os leitos de acolhimento. Detalhe, meu povo, minha pova. CAPS, ele acolhe, ele não interna. Aqueles filmes onde tinha uma camisa de força, que a pessoa ia à força, isso não existe, não pode existir mais. A não ser situações onde que o indivíduo ele é risco para ele mesmo, não só para outros. Sim. Né? Isso a população ela precisa entender. Né? O Juazeiro ele tem um CAPS 3, que é o CAPS que a gente chama CAPS Geral 3, com também unidades de acolhimento. Acolhimento. Paciente em surto não quer dizer que ele está se matando ou matando alguém. A definição de surtos já evoluiu, gente, do serviço de urgenciamento, tá? Uma pessoa que está há 2 meses de frente para uma parede, sem tomar banho, sem comer direito, ela está em surto. E ela não entende isso. Vai chamar o SAMU? Sim, chama o SAMU, sim. O SAMU foi feito para urgenciamento. Ele faz parte da rede RAPS, no sentido de urgenciar as pessoas que precisam. Eu fico louca, porque, está em surto, sim, ele está com a faca, ele está com um revólver, ele está tentando matar alguém. Não, meu senhor, ele não está. Ele está chorando no canto de parede, não deixa ninguém tocar. Então ele não está em surto. O SAMU não vai. Aí a gente vê aí a fragilidade de muitos profissionais de lidar com pacientes assim, né? Principalmente em hospitais. A gente vê a dificuldade que esses profissionais têm. Aí eu digo para você, gente, que tem carinho por UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. Vá lá na definição do que é unidade de pronto atendimento. Você recebe tudo, inclusive saúde mental. Tá? Se você não está preparado, você está no lugar errado. Eu disse isso para um médico um dia desse. Você quer que eu te ensine como prescrever? Eu não posso prescrever. Mas eu sei a medicação que você precisa usar. Você está na UPA, não sabe fazer? Saia. Você está no lugar errado. Os profissionais de unidades de urgenciamento, eles precisam acordar para Jesus. Eles não estão lá só para passar analgésico.
Só passa um Tramal e dipirona. Pra tudo. Ou E raio-x. manda embora, ou raio-x. E manda embora. Pelo amor de Deus, desculpa, colegas, mas é um desabafo, né, de uma pessoa que está na direção de saúde mental e que sofre com isso todos os dias. A gente vê não só, assim, a gente profissional, mas a gente vê também o usuário Não, do SUS. e o infeliz conseguiu entrar numa suplência para vereador e fala uma besteira dessa numa plenária. Meu Deus do céu! Nós temos uma portaria que ela foi atualizada, que para isso é só consultar o consolidado 3 e 6. Tá? As portarias estão aí para ser estudadas. Por que enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta estão abalando o Bangu? Porque tem noção de gerenciamento. Tem noção de gerenciamento. Então, essas pessoas que recebem um DR sem nunca ter feito um doutorado, aí vai a crítica. Sem nunca ter feito um doutorado, que passou a graduação toda só querendo saber da doença, porque a doença é que gera dinheiro. O Brasil ele ainda está mergulhado no modelo biomédico. Sim. E isso é uma fragilidade tremenda para qualquer saúde evoluída, né? Se você não consegue fazer saúde de base, você não tem saúde, porque você só vai ter doença para trabalhar e enriquecer a minoria, né? E os laboratórios. Sim. E a indústria farmacêutica. Aí faz... Gente, Mas desculpa, é eu sou muito franca. É isso mesmo. E eu acho que é o pensamento de muitos usuários do SUS, principalmente, que usam o serviço, né? E eu lembro que recentemente, né, teve até a atualização dos determinantes de saúde nas portarias do SUS, né, que mostram quais são os determinantes da saúde. Inclusive tem o objetivo da saúde mental. E a gente vê que está tendo um olhar mínimo, mas está tendo um olhar para essa saúde mental, né? Acho que ainda tem na cabeça de muitas instituições que a promoção da saúde gera mais gastos do que a doença já em si instalada, né? Você fica pensando, meu Deus, mas pensar que promover a saúde gasta mais do que já ter a saúde instalada, então não é o contrário. Então o que é que essa pessoa está pensando sobre isso? Né? A gente sabe que quando promove saúde, a gente evita muitas coisas, evita muitas doenças, né? O foco do SUS é isso, né? Promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, né? Então, a gente vê essa fragilidade ainda. Ainda. E é interessante, e aí a rede privada vem e diz assim, sem coparticipação nos planos de saúde, a gente precisa ter a unidade básica para a gente trabalhar a promoção da saúde. Porque se eles não adoecerem, eles continuam pagando a mensalidade e não tem gasto. Mas se não for assim, a gente vai ter que ter coparticipação. É desse jeito. Aí o SUS, que é o maior plano de saúde do mundo, não pensar que tem que fortalecer a atenção básica, a promoção da saúde? Eu escutei um dia desse, eu não posso dizer o nome. Oh, meu Deus do céu, não posso. Mas, assim, eu não quero saber de saúde mental. Eu disse, pois saiba. Porque saúde mental, a principal porta de entrada é o PSF. Existe uma coisa chamada de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. E ela está dentro de uma coisa maior ainda, chamada RAS, Rede de Assistência à Saúde. E as pessoas precisam lembrar disso. Então, você quer ser gestor? Eu não sei, eu acho que esse prefeito que está aí, que me convidou, ele é muito corajoso, né? Eu lembro que a pessoa lá disse assim, ela é gastadeira. Não sou gastadeira. Eu quero que a atenção à saúde mental, ela realmente seja forte, para que eu não precise gastar nas outras. Para que as pessoas estejam bem. Para que um paciente não surte e se quebre todinho nas avenidas e precise entrar para o regional, que aí o gasto é maior. Então, se ele tem toda a assistência de saúde mental prestada a ele e à família dele, eles vão estar bem e não vai ter desequilíbrio de suas emoções e seus sentimentos. Então, ele não gera custo.
certo? Então, a gente precisa desmistificar que o recurso da saúde mental é só aquela mixaria que cai para os CAPs. O dinheiro da saúde mental está em todas as instâncias, inclusive na educação. Sim. Por isso que existe o NAI lá, tá? Então, você, estudante, enfia essa cor aí na cabeça, pelo amor de Deus. Se eu não ensinar nada para você... Pelo menos isso. Que saúde mental é onde tudo começa. E onde tudo pode terminar. Porque sem ela, acaba tudo. Acaba o ser e acaba a sua família. Porque por mais que ela esconda debaixo do tapete para que ela não veja, existe um sentimento de dor ali instalado. E o mais complexo é que de falar sobre saúde mental é porque, diferente das outras áreas de saúde, não é uma coisa tangível, assim. A gente não pega a saúde mental como a gente pega numa seringa, ou a gente não pega na saúde mental como a gente... A saúde mental não é só tomar seu remédio ou tomar seu comprimido todos os dias, sabe? A saúde mental, ela se promove, ela se pratica. A gente que tem que promover a nossa própria saúde mental. Ela não é um objeto a se chegar lá no final ou uma meta a se alcançar. A gente tem que produzir também. Nós somos responsáveis, em certa medida, lógico, pela nossa saúde mental, pelas nossas escolhas diárias. Anyway, sabe? Nós somos, em certa medida, responsáveis, sabe? A saúde também é uma escolha, sabe? Os nossos hábitos, as nossas práticas. É claro, né, que o ambiente influencia muito nas escolhas que a gente tem, na oferta em saúde que a gente tem, né? A questão financeira disponibiliza algumas oportunidades melhores para pessoas, com maior acesso e para outras não. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, né? Que a saúde mental não é uma coisa tão tangível como a gente pensa que é, mas ainda assim ela não está tão longe que, assim, tá lá naquela escada e só pessoa X ou Y possa alcançar, não. Não é sempre assim. É por isso que a gente precisa fortalecer as políticas públicas de saúde, principalmente de saúde mental. E quanto mais a gente sabe, melhor. E assim, uma das coisas que me entristeceu foi o fim do financiamento do NASF. Fragilizou muito a atenção primária. Sim. Muito. E às vezes o enfermeiro da atenção primária dá uma de psicólogo. Né? Eu sempre ouvi dizer também assim, que o enfermeiro ele é um pouco de tudo. Ele é um pouco de médico, um pouco de nutricionista, um pouco de psicólogo, um pouco de tudo. Porque o enfermeiro... ele acaba dando suporte a essas áreas, todas essas áreas, né? Então, quantas vezes o enfermeiro da atenção básica escutou um paciente, escutou um familiar, né? Ele não pode não saber nada de procedimentos da psicologia, mas que ele faz essa escuta, ele faz esse acompanhamento. A escuta qualificada, ele é treinado para isso. Do paciente, né? E com esse desmonte, né, do NASF, assim, a gente viu que prejudicou muito a atenção básica. Né? Então, a atenção básica que tinha um psicólogo, nutricionista, educador físico, não tem mais. Então, como é que o paciente vai ser assistido? O enfermeiro fazia aquela triagem, já encaminhava para o colega psicólogo e para os demais. Então, isso aí realmente foi um baque muito grande mesmo. A perda da Coordenação Nacional de Saúde Mental, outra pancada, graças a Deus foi revogada. Né? Mas, assim, em vez da gente ampliar, foi reduzir. Então, realmente, e assim, me dá uma certa esperança. Porque quando você tem um cientista, né, que tem uma visão de saúde pública, ele não vai sair fazendo essas loucuras. Sim. Né? Se espera. Assim, se espera, né? Que ele saiba a defensão de saúde pública. Que ele saiba defender. Porque realmente, e principalmente com a pandemia, que muitas famílias deixaram de pagar plano de saúde, porque não tem na menor condição, né, de assim fazer. Você vê aí, só ontem eu tive notícia de uma demissão em massa de uma empresa grande, foram mais de 2.000 pessoas
em menos de 24 horas. Só de uma empresa. Então, você vê a situação econômica que se encontra. Então, nós estamos num processo de reconstrução muito sério. Não só... Mesmo porque, gente, saúde, ela perpassa por tudo. Como a gente viu logo no início, né? Da definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela perpassa por tudo. Eu posso ser diabético e ter saúde. Claro. Eu posso estar com minha família toda, mas eu estou desempregada, eu não tenho como mantê-los. Então, minha saúde fragiliza. Então, são situações, as questões sociais, e é uma das coisas que a gente mais vê, concorda comigo, na saúde mental? Sim. São as questões sociais. E com crianças e adolescentes, é uma coisa assim, idosos, né? Para quem está no dia a dia trabalhando isso, eu brinco, eu disse, não me dê alta. Minha psicóloga, não me dê alta, eu preciso me manter na terapia, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa que você vê, você assiste e você participa, né? Porque não tem como não se envolver, não existe. Falando também dessa questão dos profissionais, né, que não sabem lidar com esse paciente psíquico, esse paciente em surto numa unidade de saúde, né? A gente vê muitos profissionais dizendo assim, eu não sei o que é que eu faço. Ai, vamos medicar e deixa lá, vamos conter no leite e deixa lá. Então a gente vê essa fragilidade dos profissionais de lidar com esses pacientes numa unidade hospitalar, numa unidade de pronto atendimento, né? Eu cansei de ver vários profissionais sem saber o que fazer para conter um paciente psiquiátrico. Né? Eu na reunião com o Estado, né, eu disse, é inadmissível você trazer os hospitais regionais e nesses hospitais não ter unidades psiquiátricas, porque a qualquer momento você tem um paciente psiquiátrico. E a qualquer momento ele também pode se machucar. Então, qualquer paciente também lá recebido pode sim. Pode se tornar. Sim. Né? Então, tem os gatilhos. Sim. Não é? Então, eu posso ter um paciente esquizofrênico que estava passando na rua, foi atropelado. Está lá na emergência do regional. Como eu posso ter também uma pessoa que nunca teve nenhuma variação importante e, de repente, tem um surto psicótico. E um familiar receber uma notícia, né? E assim, cadê essa unidade preparada? Eu não estou dizendo que todos os profissionais da saúde precisam estar preparados para a saúde mental. Não é isso. Se fosse isso, nós não tínhamos especialistas da área. Mas é importante uma unidade especializada dentro desses regionais, para que eles possam, sim, compor essa rede de urgenciamento. E a gente sabe que pacientes em surto, dependendo do grau que ele se encontra, a gente pode estabilizar ele em 1 semana, 25 dias. Raramente passa disso, certo? Para que ele possa retornar à atenção psicossocial e dar continuidade ao seu trabalho. E quando são casos leves, moderados, podem ser assistidos a nível de ambulatório. Então, são essas questões, esses conceitos que são assegurados aí por portarias, que precisam estar aí para uso da nossa população. Isso chama-se políticas públicas de assistência. Então, a gente fica triste quando vê um mundão de hospital como é o regional, sem pensar numa questão dessa. Os nossos pacientes precisam rodar 600, quase 700 quilômetros para ir para o Complexo Messejana, porque não tem leito psiquiátrico. Então, para acessar um leito psiquiátrico. Um leito psiquiátrico. E detalhe, Messejana está internando em torno de 700 pessoas por mês. Se você entender que essa alta não é imediata... Financeiramente... É um baque, uhum. Né? É um baque. Então, os centros de atenção psicossocial, as redes de urgenciamento, eles precisam aprender a trabalhar. Porque nós não precisamos de manicômio, nós precisamos de clínicas especializadas para tirar da psicose, surto psicótico. Nós precisamos de hospitais gerais que tenham unidades psiquiátricas, certo? Então, é a evolução.
A proposta que foi feita da reforma psiquiátrica, ela é, bacana. Só teve um retrocesso. Nós precisamos retornar e retomar. Retornar com essa ideia, né? É. Falando desses humanos frágeis que a gente está gerando hoje na sociedade, né? A gente passou a ter o que a gente chama hoje da geração da ansiedade, né? Muitos indicadores de transtornos de ansiedade aumentaram muito do período da pandemia para cá, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, né? Sobre essa geração, principalmente essa geração nova de adolescentes, né? De adultos, de profissionais que desenvolveram ansiedade, né? O que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem mais acesso à informação, porque doenças psiquiátricas sempre existiram, mas a gente tem essa parte positiva, que é o acesso à informação, que facilita. A gente tem uma viabilidade do acesso, ainda que de passos muito lentos, a informações sobre o tratamento. A gente tem as redes de atenção à saúde mental, que viabilizam isso para a população, mas que ainda assim é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que, por exemplo, saiu um estudo, e eu sempre falo desse estudo, em inglês, sobre, no TikTok, tem vários vídeos com 10 milhões de views, com informações sobre TDAH, né? E esses vídeos não necessariamente têm informações corretas sobre o diagnóstico. No entanto, vídeos com profissionais, com médicos, falando sobre o TDAH, falando sobre sintomas, dando orientações, não tinham muitos views. E por que isso acontece? Porque a gente está querendo informações rápidas. A gente está em busca de se encaixar em alguma coisa. Então, já que a gente está na geração de que todo mundo tem alguma coisa, eu quero ter, né? E aí a gente acaba sendo o TDAH e não a Amanda. Né? A gente acaba sendo o transtorno de ansiedade e não a Amanda. E aí isso é muito complexo, porque a gente está falando de autodiagnóstico, e isso não é legal. Quando a gente fala de autodiagnóstico, isso não é legal, porque a gente não está tendo suporte profissional. O autodiagnóstico leva a gente, ou leva a nossa sociedade, jovens, adolescentes, né, a se automedicarem também. Claro que quando a gente fala de transtorno de ansiedade, transtorno de depressão mista, depressão maior, bipolaridade, transtorno afetivo bipolar, transtorno de separação, enfim, os vários transtornos que o DSM traz, a gente está falando de algo que é tratável, né? Mas não autotratável. A gente está falando de uma coisa que precisa de suporte. A gente está falando de um adoecimento, né? Que tem o fator genético, que tem o fator funcional, como é que seu cérebro está funcionando naquele momento, que tem os fatores sociais, né? Que tem os fatores da sua história de vida, etc. E aí, o que eu queria trazer era o seguinte: se uma pessoa está sofrendo, né? A gente passou já por muita coisa, não precisamos citar a pandemia de novo como um principal motivador para uma fase de perdas e luto e sofrimento para a gente, mas a gente não precisa utilizar o autodiagnóstico como uma via de saída, né? Ou uma via de lidar com as nossas questões, né? É importante que a gente busque ajuda, né? E com relação às informações, né? A gente estava até comentando aqui, Daisy, com relação ao uso de telas. Quando a gente usa muitas telas, inclusive pais, né, que usam muito a tela, consomem muita informação sobre vários transtornos que acometem a infância e a adolescência e acabam achando que a criança tem isso, a criança tem aquilo, e não buscam necessariamente a ajuda de um profissional especializado. Até porque o diagnóstico, né, de transtornos psíquicos é bem complexo de ser dado, né? Passa por várias instâncias para poder chegar a um diagnóstico concreto, né? Sim, e não vai ter, quer dizer, pode até ter, mas não é confiável um diagnóstico em 10 minutos, um diagnóstico que é feito em uma vez,
sabe? Uma única consulta, Numa única né? consulta. Numa única consulta, nenhum suporte necessário que vai ser realizado uma vez, sabe? Então, é um passo de cada vez quando a gente está falando de cuidado em saúde mental e quando a gente está adoecido, acometido, isso não é uma sentença, né? Nem para a criança, nem para o adolescente, nem para o adulto. Isso só quer dizer que você vai precisar estar disposto a colaborar para que o seu organismo produza, né, uma certa quantidade de substâncias, vamos dizer assim, corretamente, para que você tenha uma qualidade de vida, sabe? E isso é importante, porque se eu não consigo fazer coisas básicas na minha vida, se eu preciso fazer coisas básicas, se eu não consigo fazer coisas básicas, é sinal de que tem alguma coisa que está disfuncional, sabe? Isso não Sim. quer dizer que eu tenho um transtorno, mas que tem alguma coisa que está disfuncional. E eu acredito muito que não só a pandemia, né, mas também os determinantes de saúde que a gente tem hoje. A pobreza, a fome, o desemprego, Sim. a desigualdade social, isso tudo pode gerar também essa delicadeza, essa fragilidade emocional, essa fragilidade psíquica, Sim, né, no indivíduo. como o Deise falou, né, que não tem como ter saúde mental comendo a cada 12 horas. Não há saúde mental quando a gente tem fome, sabe? Carolina de Jesus já trazia isso no livro dela, que eu não vou lembrar o nome. Mas, enfim, não tem como ter saúde mental quando a gente está passando fome. Por isso que a saúde mental é um fazer que atravessa todas as políticas públicas e um fazer que atravessa tudo que a gente faz e vive, e, enfim. É tão interessante o que a Amanda colocou, porque eu recebo muito receita de bolo. Muito. Né? A mãe disse, olha, eu preciso de uma consulta com um psiquiatra. Aí eu disse, por quê? Não, porque meu filho, eu chamo, ele não me olha, ele não interage com as outras crianças. Aí eu pergunto, em que momento ele não te olha? Não, eu chego na sala e digo, fulano, vem tomar café da manhã. E o que ele está fazendo na sala? Não, ele está assistindo desenho. A atenção dele está pro desenho, meu bem. Pocoyo é mais legal que você. Não queira competir com Pocoyo. Você vai perder. Você vai perder. Ó, aí, não, ele não interage com os amiguinhos. Sim, em que momento ele não interage? Ele estava com o celular na mão. Ele não vai interagir com os amiguinhos, não vai interagir com você. Ele não vai interagir com o universo. Porque a atenção está Está em outra para instância, né? outra instância. Então, assim, aí chega, meu filho é autista. Aí é essa conversa que a gente tem. Aí vai para o colega. Tem alguns colegas que são médicos, que sabem que não tem como você dar um diagnóstico de primeira, que não é só escutar a mãe, mas observar a criança, se a brincadeira que ela está desenvolvendo ali com seus brinquedos no consultório é uma brincadeira funcional, se ela tem um contato com você. Gente, detalhe, nem todo mundo que não tem um contato visual é autista. Já começa daí. Existem pessoas que são tímidas. Né? Sim. Existem essas pessoas, tá? Então, aí chega criança com TEA, precisa psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. Tá? Aí, tudo é tudo. Se você só muda o nome da criança. Mas Só a conduta é a mesma. A conduta a mesma. Gente, é impossível. Se você é um ser único, é impossível que o que seja para mim seja para você. E às vezes a criança nem tem demanda ou dificuldades psicopedagógicas para aprendizagem. Porque, assim, o que vai impactar no desenvolvimento de uma criança atípica, e aí a gente está falando crianças atípicas, TEA, TDAH, enfim, é a frequência com que isso ocorre. É a frequência da ausência de contato visual, é a frequência da ausência de relações sociais, né? É a frequência de sentar em W, é a frequência de
tem a questão sensorial também, que não é todas as crianças que apresentam sensibilidade à textura, sensibilidade à água, sabão, enfim, sensibilidade auditiva, ecolalia, a presença de repetição de sons. Então, é a frequência que vai determinar. E aí, tipo assim, e além disso, quando a gente está falando desse aspecto, a gente até sai um pouco do script, mas a gente está falando de níveis de suporte. Então, todas as crianças, mesmo que todas as crianças sejam autistas, elas têm níveis de suporte diferentes, que vão precisar de formas de lidar diferentes e formas de tratamento diferentes. Né? Então, tem crianças que vão precisar de um nível de suporte maior, geralmente para todas as atividades diárias. Tem crianças que vão precisar de suporte para algumas atividades diárias e tem crianças que vão precisar de um suporte para algumas atividades diárias. E isso, eu falo que só tem como definir isso trabalhando de forma interdisciplinar. Não pode sair do consultório médico aquela receita de bolo. O que ele pode fazer é solicitar avaliações desses terapeutas. Sim. Porque aí sim, a psicóloga vai avaliar e vai dizer, não, para esse caso, e vai prescrever. Porque não tem como. Eu sou enfermeira, aí vou dizer o que a fono vai fazer. Eu sou médico e vou dizer quantas sessões precisa da fono. A gente vê muito esse Muito erro. isso. A gente vê até um também com a equívoco. fisioterapia, né? Tipo, você vai precisar de 10 sessões de fisioterapia, mas como é que ele Mas sabe como é que ele se ele não é fisioterapeuta, né? Entendeu? A gente vê essa fragilidade também. Igual a questão da psicologia. Não vai ser o médico pediatra que vai te dar alta da tua psicoterapia. Ou quantas sessões vai Ou ser quantas essa psicoterapia. vai ser. Então, assim, falta também o entendimento e o trabalho interdisciplinar e respeitando as ciências, certo? Eu acho muito invasor e muito desrespeitoso com as demais ciências que compõem a saúde. Não tem como trabalhar ali naquele quadradinho, fechando. Não tem. Ou a gente trabalha a questão da interdisciplinaridade, intersetorialidade, porque a saúde ela precisa ser intersetorial, Sim. ou a gente não evolui. E aí fica para os novos enfermeiros também ter, né, essas bandeiras, essas questões para militar, porque eu acho que eu já estou cansando um pouco. Deixa para essa geração de enfermeiros que que tá tá vindo. chegando. Vamos, galera, mulheres. Para gritar aí na rua, dizer como é que tem que ser. Dizer, reformulou. Eu assisti, vi o podcast, certo? Das meninas lá da saúde mental. Pode reformular essa disciplina aí que tá errado. A gente quer Bora. entender, a gente quer saber Na que é minha saúde mesa mental. Agora. E aí, gente, pra gente encerrar nosso bate-papo, que tá muito interessante, por sinal, né? Vamos falar um pouco sobre a sobrecarga dos profissionais de enfermagem, dos profissionais das instâncias das ciências da saúde, no seu trabalho, no seu cotidiano de vida, né? O que é que essa sobrecarga pode reverberar em cima dessa saúde mental, né? Sobre também essa questão desse profissional que se automedica na sua instituição, se automedica em casa, eu estou passando por isso, por aquilo, eu vou tomar isso, vou tomar aquilo, né? Essa questão dessa automedicação que a gente sabe que também é um fator muito delicado, né? Muito importante a gente falar também, né? O que é que vocês têm a nos dizer sobre essas duas instâncias? Profissional da saúde, o pior paciente que existe. Eu digo por mim, eu sou a pior. Né? Porque, assim, é muito raro você ver um profissional da saúde que tem apenas um único vínculo empregatício. A grande maioria, a gente brincava que era o pai do Cris, tinha mais de 2 empregos, né? E quando se trata de enfermeiro, né? E quando se trata de enfermeiro, gente... Esposa daí de vocês. Eu já cheguei a ver Olha. enfermeiro com 3, 4 empregos e eu, meu Deus, como é que essa pessoa vive? Eu já passei dessa fase, mas faz parte, eu ainda tenho... né? Ou já atuo na assistência, na gestão
e na docência. Então, Em 3 áreas. mas eu estou me educando. São situações, assim, muito, muito delicadas. Eu tenho tido um contato muito próximo do Sereste, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e eles vão estar trabalhando esse Janeiro Branco junto com a gente, né, tentando promover saúde para os profissionais da atenção psicossocial de Juazeiro do Norte, que é extremamente importante. Foi uma das coisas que, quando eu entrei, eu fiz um apanhado, e que, geralmente, quando fala em saúde do trabalhador, fala nos outros colegas, mas não fala de quem está ali realmente na saúde mental. É como se nós fôssemos blindados. Sim. E não é verdade. Nós Com temos fake nosso news. ser frágil. A gente é super blindado. Tem uma cadeira na faculdade sobre isso, né? Né? Tem, com certeza. Mas só que não, né, gente? Isso é uma fake news, hein? Isso é uma fake news. É um sonho. Era um sonho. Mas é uma situação. Então, eu gostei muito quando eu convidei a coordenadora para conversar comigo e ela aceitou. Por coincidência, a Amanda também, né? Amandinha. E ela disse, ai, Deise, topo sim. Então, a gente, nesse mês de janeiro, a gente está trabalhando também essa questão da saúde do trabalhador, da saúde mental. Porque, querendo ou não, a gente acaba se tornando uma esponja. E essa esponja, ela absorve. Né? Sim. E se ela não tem vazão, vai chegar um momento que Não vai aguentar. não vai aguentar. Então, esses profissionais que estão na ponta, desde o ambulatório, os psiquiatras, até mesmo os nossos psicólogos, enfermeiros, os demais terapeutas que estão dentro dos CAPs, eles precisam ter essa válvula para poder realmente se fortalecer, se revigorar. É interessante quando a gente fala de inteligência emocional, porque uma das coisas que eu senti falta na minha formação foi justamente esse trabalho de inteligência emocional, para que a gente saiba como lidar com essa sobrecarga, certo? Porque naturalmente é sobrecarregado. Naturalmente. Digamos que, vamos sonhar, que o piso salarial da enfermagem seja aprovado, que ele ainda não é o ideal. É bom ressaltar isso. Ele não passa nem perto do ideal, certo? E que seja para as 30 horas. Porque da forma que estão colocando aí, não vejo essas vitórias todas não, certo? Mas já é um reconhecimento para quem não era reconhecido. Para que era invisível, né? Invisível, assim Antes. como nós da saúde mental, a invisibilidade. A invisibilidade. Se eu tiro da minha vista, logo o problema não existe, né? Então, foi uma das coisas que a reforma trouxe. Coloca a loucura na rua, que a partir do momento que você vê, logo se existe as políticas públicas, né? Então, é nesse sentido, porque a gente precisa ser treinado para a questão da autoconsciência, né? Autogestão, que é autocontrole, automotivação, empatia, certo? E as relações intrapessoais. Porque se a gente não consegue isso, porque nós somos leigos. Nós chegamos na faculdade achando que, olha, nós somos muito top, passamos no vestibular, no Enem, no Inem, sei lá. Mas, na verdade, chegamos bem verdinhos. E mais frágeis do que nunca. Porque tudo que te disserem ali, você vai tomar como verdade. E vai absorver. E vai absorver, né? E você vai aprender outra forma de estudar. E ter uma decepção enorme, porque tudo ali que foi te dito lá em biologia será desfeito. O que foi dito em matemática, você vai dizer assim, por que eu estudei aquilo se eu não vou usar? Né? Sinto muito para vocês. Sinto muito para vocês. Aí, e isso é desgastante. Isso é muito desgastante, né? Então, eu acho que a saúde mental, ela, do cientista, porque eu chamo que toda pessoa que se dispõe a estudar uma ciência é um cientista. O estudante, ele precisa disso. E era para ter isso na faculdade, né? Principalmente essas faculdades que lidam com vidas.
certo? Se você não souber fazer uma contenção psicológica, você pode perder aquele seu paciente, né? E a gente que está no CAPS, eu tenho meus colegas psicólogos, inclusive vou citar o nome de um que é incrível, Bruno, ele é muito top em fazer contenção psicológica, certo? E a gente já conseguiu grandes resultados em situações que a gente diz assim, não, a gente vai perder, e a gente conseguiu ganhar, né? Ou não perder. Então, eu vejo muito dessa forma. E falta muito para a nossa categoria essa inteligência emocional para promover, né, e fortalecer a nossa saúde mental. Eu acho que é um caminho árduo, mas a grande maioria são mulheres. Eu sou mulher, nordestina. Não desisto nunca, professora. Brasileira. Não desisto nunca. Eu acho que enquanto houver vida, para mim há esperança e eu sou muito otimista que a gente vai retomar esse caminho e que os profissionais sobrecarregados, como são a enfermagem, a assistência social, a psicologia, ela é a sobrecarga dela é emocional. Ela, na maior parte das vezes, ela faz a sua carga horária. É tanto que ela precisa de um suporte de outro terapeuta, né? Só que as demais, como a enfermagem, ela não pensa nisso, porque não foi ensinado isso. É aquela síndrome, quem cuida de quem cuida. Isso. Né? Todos os meus colegas psicólogos, eles fazem terapia. Todos que eu conheço. Né? E isso é uma coisa que deveria ser multiplicada para os demais profissionais da área da saúde. Porque Sim. É extremamente importante. Né? Porque a gente está vendo muito suicídio, né? Os desfechos negativos, depressão, ansiedade, ainda tem uma chance. Mas quando eles conseguem, nós da saúde conseguimos, que sabemos como fazer. Sabemos como faz. Né? Geralmente o desfecho é bem negativo. E aí, falando sobre essa questão da psicologia, né? Falar para Amanda, como é, Amanda, essa questão da psicoterapia? Como é que faz? Quem pode fazer? Quem não pode fazer? Fala um pouco para a gente sobre essa questão. Pronto. A psicoterapia é um processo de médio e longo prazo, né? Quando eu digo médio e longo prazo é que não é... fiz um dia, pronto. Tô melhor, tô saudável. Tô melhor, não preciso mais, resolvi meu problema. É natural que, por exemplo, quando você iniciar a psicoterapia, você se sinta bem, né? Porque você se sente acolhido, se for um profissional bem, né? Bom, ético, né? Que respeite o conselho de ética da psicologia, enfim, que não fira os direitos humanos, etc. Então, é natural que no início você se sinta bem, porque você está falando de coisas que muitas vezes você nunca falou para ninguém. Ou nunca teve coragem de falar para ninguém, né? Exatamente. Mas é um processo de médio e longo prazo. Por quê? Porque no processo a gente vai, enquanto profissionais, você chega com, eu tenho uma questão X para conversar. Mas sobre essa questão X, tem outras coisas que estão acontecendo na sua vida. Por exemplo, a gente vai investigar como é a sua relação com a família, como é que você está em outros âmbitos da sua vida. Então, por mais que você traga isso como demanda, né, tem outras áreas que a gente possa estar conversando. E isso é natural que acontece no processo de psicoterapia, que é diferente de quando é uma psicoterapia breve, que é uma coisa mais focal, aconselhamento, que é uma coisa mais focal. E aí, é importante que nesse processo, né, de escolha, muitas vezes um profissional de psiquiatria vai te indicar, às vezes você vai por escolha própria, né, você percebe que está precisando. É importante que você esteja aberto a isso. Porque se você não estiver
é aberto. Aberto quando eu digo assim, aberto a experienciar isso. Você tá indo porque alguém tá te pedindo para você ir, ou porque alguém tá te obrigando a fazer isso, não é legal. Você não vai fluir. E as pessoas ainda têm aquela visão, né, de fazer psicoterapia ou buscar um psicólogo é só para quem já tá doido. Sim. Né? As pessoas ainda têm essa estigma na cabeça de que psicologia ou tratamento psicológico é só para quem tá doido. Né? Não pensa na prevenção, na profilaxia, né? Na terapia em si, de prevenir alguns outros agravos, né? A essa saúde mental. Isso. Até porque, na verdade, existe muito essa visão de que a psicologia vem para consertar as coisas e não é bem assim, né? Na verdade, a psicoterapia não é para o transtorno, é para a pessoa, sabe? Então, a pessoa com o transtorno não, a psicoterapia é dirigida a ela, sabe? Não para a doença. Isso, exatamente. Se a pessoa traz a demanda como um adoecimento, como uso de medicação, enfim, como uma questão, isso vai ser trabalhado na terapia, sabe? Mas a psicoterapia são para pessoas, não são para transtornos. Isso é até um professor que fala. Eu gosto muito, que é o Tiago Ferreira. Ele é um supervisor muito bom. E aí, falando sobre o processo, né? Tem muitos profissionais bons. Tem a modalidade online, tem a modalidade presencial, mas é importante que você escolha alguém que você se sinta confortável, que você se sinta acolhido, né? E que isso pode acontecer de primeira, isso pode não acontecer. É um processo, né? Isso. Algo bem mais distante. E outra, é uma relação. E nessa relação pode acontecer da gente não se identificar com um profissional. De querer buscar outro, né? De querer buscar outro. E tudo bem, sabe? Aquele profissional que está ali contigo, né? Ele não está ali para exercer um lugar de saber e de poder sobre você, sabe? Ele não conhece mais sobre você porque ele estudou várias teorias e técnicas, sabe? É importante a gente sensibilizar as pessoas a isso, sabe? Porque a gente chega muito essa demanda que, eu vou pro psicólogo porque ele vai me ensinar a fazer isso, isso e isso com uma questão X da minha vida, sabe? Só que... Ele vai resolver meu problema, né? Sim. Aí a gente chega bem assim, né? Não tem como expressar como fica. A posição que eu fiz, assim. Mas a gente sempre quer muitas respostas, né? E algo rápido, né? Respostas rápidas. O ser humano é muito imediatista. E se né? for fácil, rápido, de baixo custo, principalmente, a gente sempre quer uma coisa fácil e rápida, de fácil acesso. E aí, quando a gente tá falando de seres humanos, gente, de pessoas, a gente não tá falando de água, que nem água tá fácil assim, mas quando a gente tá falando de pessoas, é um pouquinho mais complicado. Então, tenha calma para quem tá procurando. Eu não tô vendo resultados. Tá, converse com o seu profissional, converse sobre o que te incomoda. Olha, tá me incomodando isso aqui, eu não tô sentindo que eu tô evoluindo. A relação existe para isso, para vocês conversarem. Aquele profissional, você está pagando de uma forma ou de outra, ou valor X, valor Y, enfim, ele está te prestando um serviço porque ele é um profissional, entendeu? Ele não é o seu amigo. Ele não é a pessoa que está te ouvindo porque ele vai fazer algum papel de amigo, ele não né? tem nada para fazer. Ele é um profissional, sabe? Então, exija também que dessa relação, uma relação também de profissional. Sim. Então, que seja acolhedora, que respeite os seus limites, enfim. Então fica a dica aí para você de casa, né? Fazer uma terapia, procurar um psicólogo para fazer a terapia, porque é muito bom.
Não seja imediatista, viu? Que não vai ser de cara, né, Amanda, que vai ter resultado. Fuja de quem promete coisas de cara, porque denuncia pro conselho. Essa é a minha dica, para quem promete as coisas Hashtag assim. dica da Amandinha. Isso, para quem promete as coisas muito assim, muito rápido, muito fácil, principalmente sendo da psicologia, tu corre, assim, corre. Foge, vai fugir. Sim, Mesmo porque o profissional, o psicólogo, ele é um facilitador do processo. Ele te encoraja a você ouvir o que você se nega, que está em você, que você pensa. A né? forma como você A né? forma como você é, como você lida com você mesmo. Ele vai facilitar o seu autoconhecimento. E você vai mostrar as ferramentas necessárias que você tem ou que podem se desenvolver para que você se sinta melhor. Então, assim, é um facilitador. Eu vejo dessa maneira. Um condutor, né? Eu vejo... A eu luz acho- no túnel. A luz do túnel. e Na qual o túnel quem vai percorrer é você e quem vai ligar o interruptor é você. sim, Né? é isso aí. Exatamente. E no máximo, quem vai achar o túnel também vai ser você. É. Tá aí. É. E outra coisa, né, sobre essa questão de psicoterapia, né? Eu sei que a questão financeira é algo bem que distancia, né, várias pessoas de acessar esses serviços. Sim. Tanto estudantes quanto pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas esse serviço também é ofertado pelas políticas públicas, né? E tem profissionais, não vou aqui citar nomes porque, enfim, não cabe, mas tem clínicas escola nas universidades e tem profissionais que ofertam atendimento para estudantes de forma qualificada, sem perder a qualidade do serviço. Então, fica aí a dica também. Tem essa questão das clínicas escolas, né? Aqui no Juazeiro tem 2 faculdades que têm o curso, né? Então, vale a E pena promovem, encontrar. né, a clínica escola. Isso, exatamente. Então, busque. Pais também que estejam procurando para os adolescentes, crianças, todos os públicos, adultos, idosos. E é importante, né? Até porque assim é uma forma da gente gerar e promover saúde, né? Sim. Promover Isso. saúde mental, que é o nosso foco, né? E de antemão, gente, que papo mais gostoso. Assim, é muito bom. Eu confesso pra vocês que na faculdade eu não gostava de saúde mental, mas quando a gente se forma, a gente acaba conhecendo realidades que a gente se apaixona, né? E eu virei um amante da saúde mental também. E assim, esse papo foi muito gostoso. Eu amei. Assim, tem coisas que eu não sabia, que aprendi aqui agora, né? Mas assim, eu agradeço demais a presença de doutora Daisy, né? E doutora Amanda, que estavam aqui com a gente falando sobre saúde mental, né? Inclusive, fica aí a dica, né? Quem quiser buscar a Amanda para poder fazer essas psicoterapias, tá? É muito interessante. Né? Então a gente quer agradecer a você aí que participou desse papo de enfermagem, né? Seguir a gente nas redes sociais, né? Seguir a gente aí no @papo de enfermagem. Se as meninas quiserem divulgar os seus Instagrams profissionais e o seu Instagram pessoal também, podem divulgar aí pra galera, tá bom? Deizinha, vocês vão encontrar no Instagram, @Daisy Luiz Pereira, né? Pode me seguir lá. E caso vocês queiram entrar em contato comigo para algum contato profissional, é daisyluz.dcrp@gmail.com, né? Que é o contato que eu divulgo para minhas palestras e essas cositas. Me chamem, viu? Para mim, o meu Instagram, ele é pessoal. É meu Instagram. Enfim, eu falo lá Usam sobre pros mim. dois. Exatamente. Vocês me encontram no @Luz das Acácias. E o meu e-mail profissional é @AmandaAnteroPC. Perdão. Calma, Volta. gente, normal. E-mail amandaanteropc@gmail.com. Pronto. Então tá aí o contato das duas. Quem quiser entrar em contato para poder falar, conversar, pedir ajuda,
profissional, as meninas estão à disposição para vocês. Tem algumas palavras de finais, palavras de encerramento que vocês queiram agradecer. Eu aqui particularmente vou agradecer a presença das duas, assim, foi muito bom esse papo com vocês. Saber que a interdisciplinaridade, né, Daisy foi minha professora na faculdade e ela ensinou isso muito bem, interdisciplinaridade, e a gente consegue perceber isso, né, quando a gente vê psicologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, trabalhando em conjunto para promover saúde, né? Então, deixa aqui aberta a fala para vocês que quiserem agradecer, tá? Agradecer ao público que nos está assistindo, tá? Você que é estudante, você que é profissional, você que é leigo, que está nos assistindo também. Muito obrigado pela participação, por estar nos ouvindo, né? Por estar aqui presente, nos assistindo nesse dia e nessa palestra maravilhosa sobre o Janeiro Branco, né? Obrigada, gente, por estar aqui com a gente até agora. Foi ótimo conhecer vocês. Eu adorei. Eu me senti muito, muito, muito à vontade. Obrigada. Eu sou um caso sério, eu me sinto à vontade sempre, né? Mas tudo bem. Obrigada, Papo de Enfermagem. Foi um carinho conhecer, né? Obrigada a vocês pelo carinho de nos receber e estar com a gente, nos escutando. E assim, o que eu digo para você, se olhe, se perceba. Você é a luz da sua vida. Então, todas as vezes que tiver pensamentos negativos te rondando, se olha, se toca. Diz para você o quanto você é especial, o quanto você é luz, o quanto você é amor, o quanto você é saber, o quanto você é importante não só para você, mas para todos ao seu redor, certo? E precisando, Daisy Luz, estamos juntos. Um beijo grande. Amém. E é importante você de casa também saber que a partir do momento que você foge desse controle, foge do controle em si da sua vida, né, você pode buscar sim e deve buscar ajuda profissional, né? Se você é um ser humano, um ser imenso, um ser assim que eu gosto muito de comparar com o universo. Você é um universo que deve ser explorado, né? E não deve apenas olhar para as coisas que você traz, que você vê como negativo, mas olhar para a sua positividade enquanto ser humano, enquanto um ser como um todo, né? E se foge dessa realidade, se você não consegue ter esse controle, busque ajuda profissional. Busque a psicologia, busque a psiquiatria, enfim, busque ajuda. Não queira resolver o seu problema sozinho, tá? Sempre vai existir pessoas que vão lhe dar a mão, certo? Um beijo às meninas, um beijo a vocês que estão em casa e tchau! Tchau! Tchau, a vida pede equilíbrio.